software, na implantação de uma infraestrutura, na implantação de um servidor, tanto faz, ou só no mercado, beleza? Usuários odeiam bugs, isso aí é natural, né? Não tem jeito, todo mundo odeia bugs. Experiência e simulação ajuda pra caramba. Então você fez um software, antes de colocar o software no mercado, testa, faz o teste. Se é um software crítico, que envolve risco de mercado ou risco de vida, coloca num ambiente simulado. Às vezes o ambiente simulado é mais caro do que desenvolver o software, aí fica inviável, né? Mas é recomendado. Pra vocês terem noção, o Flight Simulator, que é um simulador gratuito, e o Microsoft Flight Simulator, lá usando o Ace Combat, não sei o que, eles são utilizados em simuladores reais. Então, piloto conta a hora de voo usando o simulador. Nossa, então eu já estou perfeito para pilotar. É uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Simulador, porque assim, você tem 5 níveis de simulador. Até o 3º nível você usa softwares assim, né? A gente está tentando montar um simulador de 5º nível, que é onde você tem toda a pneumática, a mecânica do helicóptero e do avião, e a gente vai usar o Flight Simulator, que é um ambiente gratuito, só que aí a gente vai desenvolver cenário e por aí vai. Então é um pouquinho diferente, mas é o Flight Simulator, que é a engine de simulação. Então o pessoal não usa diferente. Por que vai desenvolver um negócio que já tem pronto, cara? Né? Então essa que é a ideia. Por que eu vou desenvolver? Já tem tudo desenvolvido para mim. E eu posso adaptar, já que é código aberto, pensando lá de novo, commercial off the shelf. Eu tenho que pensar na solução como algo que já existe. Não existe mesmo? Beleza, aí você vai lá e desenvolve. Nem toda apresentação será um sucesso, né? Acho que vocês devem lembrar aí de algum videozinho que a apresentação do Steve Jobs já não foi boa uma vez, do Bill Gates já não foi umas 2 vezes, talvez a minha já não tenha sido, a de vocês também não tenha sido, não tem problema, né? Levanta a cabeça e vai. O que serve para um cliente não necessariamente serve para o outro. Então soluções são diferentes, clientes são diferentes, a solicitação pode ser a mesma, eu quero um e-commerce, são sites diferentes, beleza? Então, a solução não é a mesma. Busque soluções eficientes. Hoje, solução eficiente, basicamente, para desenvolvimento, é isso daqui, ORM, Framework para Mapeamento Objeto Relacional. Né? Suporte também é totalmente diferente. Se você pensa na ITIL, né? Metodologia ITIL, de entrega de serviço de TI. Cara, você não vai dar a mesma prioridade de atendimento para quem é gerente e para quem está no chão de fábrica. Por que você não vai dar a mesma prioridade de atendimento para essas duas pessoas? Porque os dois são pessoas. Por que você não vai dar a mesma prioridade? Para o gerente e para o cara que está no chão de fábrica, para quem está no nível operacional. Por que você não dá a mesma prioridade? Responsabilidade também, né? Responsabilidade, às vezes do cara que está no nível operacional, ele tem a mesma responsabilidade do cara que está lá em cima. Por quê? Ele vai desligar a máquina ou não vai desligar a máquina? Então, mas quem está gerenciando é lá, né? E como gerente, e como o TI tem que estar relacionado com mais quem está gerenciando do que quem está trabalhando. Beleza. Mas não é só a responsabilidade. Tem alguma coisa a mais aí. O que o gerente traz de benefício a mais ou diferente no nível operacional? No nível operacional executa. Executa o quê? Aquilo que foi tomado de decisão lá em cima. Aquilo que está trazendo valor agregado para o negócio. Quem traz valor agregado para o negócio é quem está no nível estratégico. Por isso que são prioridades diferentes de atendimento. Né? Você vai lá e vai assim, eu coloquei um software para atendimento de chamados. Tem um gratuito muito bom, que é o Redmine. Né? Então, eu preciso de um software de atendimento de chamado na minha empresa. Essa é uma possibilidade, gratuito. Beleza? Abriram chamados, o cara do nível operacional e abriu o chamado, o cara do nível estratégico. Os dois vão abrir nesse carinha. Você pode abrir de qualquer lugar, do celular, de qualquer desktop, de qualquer aplicativo que tenha um browser. Não. Para o seu gerente, você dá ainda a possibilidade dele ligar. Então são mecanismos diferentes de suporte. Isso é cabível, isso é aceitável. Não é discriminando. Você não está discriminando. Você está dando o foco para aquele que vai trazer maior valor agregado para a empresa. Essa que é a ideia. Quem está trazendo maior retorno para a empresa? Né? Não desmerecendo jamais o nível profissional, porque sem ele também não tem jeito. Não funciona. Né?
suporte diferente. Previsão e otimização podem ser complexas, extremamente complexas. A gente não consegue prever coisas daqui a uma semana, daqui a um mês. Como é que você vai prever que o seu software vai ser entregue daqui a um ano? Não tem jeito. Então, prever é algo curto, algo de uma semana, até estourando aí um mês, você consegue prever, mas vai ter muita coisa aí que vai dar errado. Então não tem por que prever para um longo tempo, beleza? Observe os atributos significativos do seu cliente, cada cliente tem uma especificidade, né? E a figurinha que acho que é essencial na área de engenharia de software é o cliente. Você já viu essa figurinha? Já, né? Então o cliente explica de um jeito, mas o que ele quer é totalmente diferente. Nem ele sabe explicar o que ele quer. E à medida que você vai colocando personagens no circuito, cada um vai dando a sua história aí, né? Vai dando o seu entendimento. Então não tem jeito, né? É o cara do marketing. Ó. O cara do marketing, mas, nossa, cara, não é um balancinho, é uma poltrona, um controle remoto e tudo, tem até ar-condicionado, né? Então, essa figurinha acho que representa bem. Engraçado é o projeto documental. A documentação normalmente é zerado, né? Mas assim, a questão da documentação ela é muito relativa, sabe? Por exemplo, o projeto do A380, do Airbus 380, que é uma das aeronaves mais modernas do mundo, não tem documentação. Do código não tem documentação. Só que aí você muda a ideia. Para eu não documentar o código, o meu código tem que ser autodocumentado. Então eu leio a função e eu sei o que aquela função faz. Eu não tenho função que faz 30, 40 linhas. Eu tenho funções, estou falando funções métodos que vocês viram lá em Java, eu tenho funções curtas, pequenos trechos de código. Então eu não preciso ficar documentando esse cara. O código-fonte não é documentado. E tem 3 milhões de linhas de código. Né? Então assim, documentação ela é relativa. Né? A gente precisa entregar uma documentação se for utilizada, se for atualizada. Então é isso que a gente tem que colocar como ressalva. Né? Então esses dados, eu já comentei com vocês, projetos com taxa de sucesso, projetos cancelados. Isso aqui pensando em metodologias tradicionais, a gente tem mais de 80% com taxa de insucesso, ou cancelado, ou atrasado. Né? Por quê? A gente já discutiu esses porquês. Porque o requisito muda, porque o cliente muda de ideia, porque muda-se o cliente, porque o negócio, sei lá, aplicou-se uma nova lei naquele país. Aquilo ali vai causar mudança de requisito. Pega no Brasil recentemente, nota fiscal eletrônica. Cara, é o que atrapalhou a vida de muita empresa, né, para corrigir os softwares. Há 13 anos atrás tinha o bug do milênio. Por quê? Porque para economizar o dispositivo de armazenamento, o pessoal guardou as datas com isso daqui. Eles queriam economizar 2 bytes. 2 bytes. Se você pegar o seu celular hoje, o seu celular tem giga. Os caras queriam economizar nos bytes. Né? Mas é aquela questão. Antigamente, hardware era caro. Hoje você pega 1 tera de HD por 200, 300 reais. Né? Aí chegou aquilo ali, seu bug do milênio. Você tinha que fazer? Colocar o ano com 4 dígitos. Isso foi o bug. Voltando para cá, sintomas: desempenho inaceitável do software, falta de coordenação da equipe, falta de gestão, né? Algumas causas aí: comunicação ambígua ou imprecisa, testes insuficientes, automação insuficiente, diversidade de plataforma. Cara, o que você mais tem é justificativo para o negócio não dar certo, né? Tem uma grande complexidade aí. Mas nem tudo está perdido. A gente tem softwares rodando em diferentes segmentos, softwares complexos. Né? Aquilo que eu falei, ônibus espacial é puramente software, trem-bala é puramente software, submarino é puramente software. Né? Então a gente tem software complexo em um monte de lugar. Né? O que fazer? Pensar em engenharia de software. Engenharia de software ela surgiu a partir da crise do software em 1968, com a finalidade de trazer procedimentos, métodos, técnicas, uma sequência de etapas a serem seguidas. Essa que é a ideia. Eu preciso de um conjunto de etapas, de regras a serem seguidas. Beleza? Então isso aí é a função da engenharia de software, basicamente. Introduzir a ideia de processos. Né? Então, só passar aqui, ideia de processos. A gente vai ver no capítulo 4 o que são esses processos. Processo cascata, fast tracking, iterativo, espiral. Então são formas de desenvolver um software. Beleza? São etapas que a gente pode seguir para desenvolver um software.
e a gente vai ver, vai detalhar metodologia ágil e Scrum. Bem, antes disso, o capítulo 1 traz para a gente algumas perguntinhas, só para questão de deixar bem claro, né? O que é um software? O que é um software? Você viu isso aí, acho que lá no primeiro semestre, né? Primeira aula sua na FATEC, provavelmente você viu isso aí. O que é um software? Vocês lembram o que é um software? Parte lógica. A parte lógica do quê? É o que a gente xinga, né? Porque a gente não consegue bater. Mas o que é um software? Definindo tecnicamente, o que é um software? Beleza. Muito bem, correto, isso aí mesmo. O que é um algoritmo? Sequência com início, meio e fim, para fazer determinada. Conjunto de instruções. Beleza. É um conjunto de etapas, né, que tem início, meio e fim, para quê? Para algum objetivo. Para qualquer coisa, a gente faz algoritmo. Né? Você foi lá, qual que é o algoritmo do seu dia? Cara, você vai lá e dá uma pensada, né? Muitas vezes você dá uma pensada. Eu vou fazer isso aqui de manhã, isso aqui à tarde, isso aqui à noite. Vou tomar banho. Então você tem um algoritmo para tomar banho, cara. Muitas vezes você tem, né? Sei lá, pelo menos eu acho que tem. Né? Eu erro todo dia. Oi? O meu tá errando todo dia. O seu quê? Dá banho todo dia. Dá banho todo dia? Pelo amor, deixa eu voltar para a minha cabeça de lugar. O que é um software então? O software é um conjunto de algoritmos. O que é um algoritmo? Um conjunto de instruções numa determinada sequência para chegar a um objetivo. Isso é um software. Aí a parte lógica é aquilo que a gente xinga, é verdade. Né? Então é um conjunto de instruções em forma de algoritmo para a gente chegar a um determinado objetivo. Beleza? E esse conjunto de instruções pode ser igual vocês fizeram no semestre passado. Um conjunto de 10, 20 instruções para fazer um fatorial, um Fibonacci, com algumas milhões de instruções. Pega o Windows, né, sistema operacional Windows, o Windows Vista, por exemplo, tem 50 milhões de instruções. 50 milhões de linhas de código. Né? E aí você pode chegar a 200, 300 milhões de instruções. Porque uma linha de código pode ter várias instruções ali. Né? O que é engenharia de software? O que é engenharia de software, então? Engenharia de software veio para quê? Veio para? A necessidade do cliente tem as necessidades. Suprir as necessidades do cliente para quê? Para desenvolver um software em um tempo. Organização do desenvolvimento. Beleza. Fantástico. É a organização do seu desenvolvimento. Né? Eu vou usar um processo, uma sequência de etapas estruturada para fazer o software. Beleza, você está organizando. Né? Eu vou usar a engenharia de software para suprir as necessidades do cliente, para entregar software em menos tempo, num custo aceitável, né? Naquilo que eu estimei. Oi? Com qualidade. É tudo isso. Organizar a forma de desenvolver o software, fantástico. Né? É uma sequência de etapas e regras que deveriam ser seguidas. Beleza? Qual a diferença entre engenharia de software e ciência da computação? Vocês chegaram a falar, vou fazer gestão de TI, tinha curso de ciência da computação na região, por que gestão de TI e não ciência da computação? Qual a diferença de ciência da computação para engenharia de software? Eu diria que a engenharia é mais planejamento e a ciência da computação é mais prática em si. A ciência da computação é mais prática Eu acho que sim. do que a engenharia de software? Eu acho que sim. Do que a engenharia da computação? Eu acho que sim. Porque, veja bem, a engenharia... Veja bem. Não entenda mal, calma aí, a minha nota está em louco. Mas eu acho que a ciência da computação vai trabalhar mais especificamente com ela. A ciência da computação? Mas e o tecnólogo? Até que nós temos que da parte. Isso. Então, a ciência, o que a ciência traz? A ciência, na sua definição, traz teoria. Se é computação, teoria da computação. Tudo relacionado à teoria da computação. As diferentes áreas. Então, isso daqui é menos prático do que um curso de tecnólogo. A ideia é formar um tecnólogo para
tentar atender a necessidade do mercado o mais rápido possível. Então você tem uma imersão de tecnologias, ou até mesmo de teoria, né? Mas que seja mais palpável para o mercado. Esse cara ele é mais teórico. E aí você tem engenharia de computação, que daí tem uma especialização mais profunda em hardware e software. Mas no caso, na ciência da computação, ele não vai lidar com a área diretamente, vai acabar... Ciência de computação não. Ciência de computação ele deveria ser multi-área, né? Ele tem conceitos de banco de dados, de software, de sistema operacional. Agora, por exemplo, assim, ciência de computação não vai pôr tanta mão na massa. Isso aí é o que deveria ser feito, né? Por exemplo, eu vou montar um compilador. O cara que é cientista da computação não monta o compilador. Quem monta o compilador? O cara da engenharia da computação. Certo? Porque o cara da engenharia da computação, ele tem profundidade técnica em hardware e software. Entendi, mas não deveria ser o contrário? Não deveria ser o Não, contrário? tipo assim, porque o cara que se forma na ciência da computação, ele deveria tanto entender como também produzir, né? Não. Porque o cara da ciência da computação, ele vai gerenciar equipes. Então, provavelmente ele vai ser um analista. Um analista que vai gerenciar aquele cara que é engenheiro, que vai desenvolver o hardware, vai gerenciar o cara que é tecnólogo, que vai produzir o software. Entendi. Beleza? Então o cara é um analista. Aqui é engenharia de software, que é totalmente diferente da ciência da computação. Beleza? Tranquilo. É diferente também da engenharia da computação. Engenharia de software e engenharia de sistemas. O que muda aqui? Engenharia de software é a organização do desenvolvimento de um software. Só o software, só o aplicativo. Quando a gente pensa em engenharia de sistemas, cara, para colocar o meu software no mercado, o que eu preciso? Levar em consideração infraestrutura, pessoas, hardware e por aí vai. Então, o sistema ele é mais abrangente do que o software. Por mais que em muitos lugares a gente fala, não, um software é um sistema, um software é um aplicativo. É conceito errado. Esse cara é só aplicativo, ele não é um sistema, porque sistema é algo mais abrangente. Beleza? Então, engenharia de sistema também. Partes de alguns sistemas e alguns softwares. Oi? E partes de alguns sistemas e alguns Parte da engenharia de sistema tem o software. E aí, para fazer esse software, tem a engenharia de software. Beleza? O que é um processo de software? É uma sequência de etapas para desenvolvimento do software em si. Uma engenharia de software aplica processos de desenvolvimento de software. Etapas do ciclo de vida. O que é um modelo? Então, aqui eu tenho etapas do ciclo de vida de um software. Eu vou especificar, eu vou modelar, eu vou implementar, eu vou testar, eu vou entregar. Beleza? Aqui eu tenho os nomes. Cascata Fast Tracking, Scrum, XP, por aí vai. Então é um processo conhecido. A sequência de etapas para Scrum é diferente da sequência de etapas para o XP. Ambos são metodologias ágeis. Beleza? Ambos têm etapas do ciclo de vida. Só que o modelo é o nome dado a um processo. Já tá. O cascata, Scrum e por aí vai. Beleza? Quais são os custos de engenharia de software? Aproximadamente 60% do custo é para desenvolvimento e 40% é para testes. Para softwares personalizados, os custos com evolução podem exceder os custos de desenvolvimento, é natural, né? Então depende também do processo a ser seguido, beleza? Depende aqui do processo, do modelo que você está utilizando. A gente vê também como montar preços depois, né? Aqui tem uma questão da distribuição de custo. Cascata, que é a metodologia tradicional, a mais usada na história de desenvolvimento de software. 25% do custo é desenvolvimento, 75% do custo é evolução. Então o software vai mudar, ele vai evoluir. O custo dele não chegou nem perto ainda depois que você entregou a primeira versão. Beleza? Então aqui tem algumas metodologias, avaliação desses custos aí. O que é importante é isso daqui pra gente e depois a gente vai ver metodologia Scrum. Ele também nem tá aí, né? Porque esse livro é um pouquinho mais antigo. Só ver aqui. Características importantes de um software. 4 características importantes pra gente aí. Ó. Um software deve ser de fácil manutenção. Software hoje tem que ser desenvolvido orientado a objeto. Porque orientação a objeto facilita manutenção de código. Beleza? Eu sigo o padrão estruturado. Padrão estruturado são os dois, né? Orientação a objeto e estruturado. Estruturado não rola mais, né? Você tinha muito do estruturado no VB, no Delphi.
Hoje você tem o VB.NET, que é orientado a objeto, o Delphi, que é orientado a objeto, e a maioria das linguagens atuais são orientadas a objeto. Tem um outro paradigma que está surgindo aí, já faz um tempinho na verdade, que é orientado ao aspecto, mas ainda não pegou. Então hoje a gente faz software orientado a objeto, para facilitar a manutenção desse cara. Pega, por exemplo, sites, os grandes portais. Cara, não sei se vocês já viram, mas de vez em quando muda o layout por um todo da Globo, da UOL, do IG. Como é que é feita essa manutenção? É feito em camadas e o que se muda são arquivos CSS. As folhas de estilo que dão formatação ao site, elas mudam. Todo o site em si eu não preciso mudar nada. É um arquivo que eu vou lá e troco. Beleza? Então, dependendo do jeito que você montou o software, você vai facilitar a manutenção aí. Confiança. Quanto menos erros, melhor. Para isso eu tenho que testar. Eficiência. Eu tenho que produzir software com o que menos tem, né? Porque na verdade você tem eficiência e eficácia. Eficácia é fazer aquilo que foi acordado. Fazer bem feito aquilo que foi acordado. E eficiência é fazer bem feito aquilo que foi acordado num tempo menor. Eficiência está ligada à produtividade. Para a produtividade, hoje a gente tem algumas coisas, como por exemplo, framework de ORM. E usabilidade, layout. Eu tenho que pensar no layout dos meus softwares. Porque não adianta nada eu ter um software simplesmente se o pessoal não consegue usar. Beleza? Tem que ser intuitivo, para não precisar ficar fazendo horas e horas de treinamento online. Horas e horas de treinamento presencial. Ficar assistindo horas de videoaula. Cara, ninguém é assim. Vocês já estão na geração que não é assim. Você pega uma molecadinha que já tem contato com tecnologia, cara, você acha que os carinhos vão ficar assistindo uma aula para mexer no negócio? A gente não lê nem manual. Né? Você foi lá, recebeu, comprou um carro. Você leu o manual? Você comprou um celular. Você leu o manual? Não, a gente não lê manual. Manual é um negócio que facilitaria pra gente. É um treinamento. Né? Então pensar em usabilidade também é essencial, principalmente para quem é brasileiro. Né? Então são 4 atributos que tem aí. Tem mais 3 atributos na sequência: heterogeneidade, confiança e entrega. Que é importante a gente entregar software que agregue valor quanto antes. Software que seja heterogêneo, consiga funcionar Windows, Linux, Mac, diferentes dispositivos móveis. Então tem que ser heterogêneo, esse é o termo, e tem que ser, obviamente, confiável. Quanto menos erro, melhor. Beleza? Dúvidas? Passei uns 3 minutos horário aí. Perguntas? Nessas horas nem tem mais pergunta. Na quinta-feira, a gente vê capítulo 2, 3 e 4. Beleza? Tem uma enxugada neles para a gente ver o 2, 3 e 4. Se vocês tiverem, né, curiosidade, dá uma lidinha, tiver dúvida, sem rolo a gente tenta tirar na quinta-feira. Beleza? Então até